Pessoal, boa noite a todas e todos. Nós estamos iniciando nosso segundo encontro do nosso colóquio, Ciência da Religião em Debate, hoje com as presenças ilustres de palestrantes como o doutorando Blui Mariro e o especialista Djalma Lopes. Ambos são também alunos da nossa especialização em Ciência da Religião, Ensino Religioso, do Instituto Federal de Alagoas. Vou apresentar parte de suas pesquisas. Agradeço a presença também de Francisco Assis, que esteve palestrando no dia de ontem. Nosso colóquio são 2 dias, com 2 palestras em cada dia. Nós teremos início na palestra de hoje com o doutorando Blui Mariro e, como disse e repito, aluno de nossa especialização, que é doutorando em Geografia pela UFRGS, é mestre e graduado em Geografia pela UFG, especialista em Ciências Humanas pela UFPI, graduado também em Ciências da Religião pela Uninter, é professor do Ensino Religioso e Ciências Humanas na rede estadual do Rio Grande do Sul, atua nas áreas de Geografia Cultural, Religiosidade Afro-Brasileira, Ensino Religioso, Educação e Diversidade, autor de livros sobre metodologias ativas para o ensino religioso e é membro do nosso núcleo de estudos da religião, educação e sociedade, o NERES, que é o grupo de pesquisa, né, do CNPq, do Instituto Federal de Educação, do Instituto Federal de Alagoas, ao qual também faz parte de Djalma, Francisco e Alessandro, que palestrou ontem também. Então, é com muito orgulho que nós damos início ao nosso colóquio, apresentando o Blui e passando a palavra para ele, que vai ministrar hoje uma palestra sobre corpos que ressuscitam, transmasculinidades como atos de liberdade e fé. Blui, fique à vontade, fala é toda sua. Então, pessoal, eu sou o Blui Mariro e é importante eu me apresentar mais pessoalmente para vocês entenderem um pouco, né, as motivações desta pesquisa. A pesquisa apresentada aqui hoje, nessa palestra, ela é vinculada ao meu TCC para pós-graduação. E, como pesquisador em religião, então eu estudo religião afro-brasileira do complexo afro-gaúcho. Então, eu estudo o Batuque Gaúcho, a Umbanda e a Quimbanda do Sul. Mas, quando eu submeti para fazer a pós, eu decidi fazer o TCC sobre transmasculinidades, porque é uma linha de pesquisa que eu sigo de maneira independente. Então, eu estudo transmasculinidades numa perspectiva de retorno, ou seja, eu resgato histórias, resgato pessoas, resgato personagens da história que, se estivessem hoje, provavelmente estariam nesse aspecto da transmasculinidade, da não binariedade, mas, em suma, são pessoas dissidentes. Então, todas as ilustrações que vocês vão ver aqui na minha fala são de transmasculinos reais, são de pessoas reais, sem exceção. Então, professor, ficou para o final a apresentação. Todas as ilustrações, elas são de pessoas reais. E qual é o meu objetivo com isso, apresentando essas ilustrações para vocês? Eu quero que vocês percebam como as transmasculinidades, elas são plurais, como a expressão de transmasculinidade, ela é diversa. Então, eu fiz as ilustrações fielmente àquelas pessoas que me enviaram as suas fotos, as suas fotografias. Então, são pessoas que são pesquisadores, trabalhadores, umbandistas, religiosos. Cada pessoa ali tem a sua história, tem a sua vivência, mas compartilham em comum um espectro, que é esse espectro da transmasculinidade, de ser uma pessoa transmasculina.
Então, a cada slide, vocês vão ser contemplados com uma pessoa transmasculina. E eu agradeço a todas essas pessoas que confiaram em mim e que possibilitaram que eu fizesse esse trabalho hoje. Corpos que ressuscitam. Transmasculinidades como atos de fé e liberdade. Nessa ilustração que eu mostro aqui para vocês, há 3 corpos diferentes, né? Então, é uma pessoa indígena que tem uma perspectiva de não haver gênero na sua etnia, no seu povo. Não há uma diferenciação de gênero. Então, ela é uma pessoa. Não há essa categoria homem e mulher, como há, por exemplo, no português. Então, nesse caso, essa pessoa aqui, que é Guarani, ela não tem essa divisão de gênero. A segunda pessoa é uma pessoa que se identifica como poiceta. É uma pessoa negra, periférica, e que se identifica como poiceta, que é uma identidade de gênero que surge nas periferias de São Paulo, nas rodas de hip hop, e que faz parte, né, que está nesse guarda-chuva de transmasculinidades. A terceira pessoa é uma pessoa muito conhecida no meio transmasculino, que é o Júpiter, e esse eu vou nomeá-lo porque o Júpiter ele tem passado por muitos desafios nos últimos anos, principalmente devido aos ataques que ele sofre na extrema-direita. Então, o Júpiter, se você pesquisar Boiceta no Google, vai aparecer o nome dele. A imagem dele é utilizada negativamente muitas vezes por esses grupos. Então, eu trouxe aqui, né, a ilustração dele para visibilizá-lo de uma forma positiva, para acolhê-lo, para dizer, né, politicamente falando, publicamente falando, que eu o apoio, né, como pessoa. Apoio e reconheço a sua existência como boiceta, como transmasculino não binário, como uma pessoa que está na comunidade e que muitas vezes é a que mais sofre ataque porque é uma pessoa pública. É um dos transmasculinos mais famosos no Brasil. E isso também acaba gerando esse hate em cima dele, esse ódio das redes sociais. As transmasculinidades. O que nós podemos aprender a partir das perspectivas das transmasculinidades? O que as transmasculinidades podem nos ensinar? O que as transmasculinidades podem ensinar para esse sistema que ele é endo-cissexista, ele é voltado para essa questão cissexista. O cissexismo é quando há atribuições de papéis esperados para as pessoas, que são inclusive papéis que são questionados pelo feminismo há muitas décadas, como, por exemplo, que a mulher tem que ficar dentro de casa, apenas isso, e sem escolha de estar dentro de casa, ela é obrigada a estar. Tem que lavar prato, tem que ser mãe, tem que casar com um homem. E o homem é aquele que não chora, é aquele que não pode estar com outro homem. Então, os cissexismos são esses papéis que todas as pessoas passam, todas as pessoas são afetadas pelo cissexismo. Mas é mais perverso com pessoas dissidentes de gênero. Porque quando uma pessoa é dissidente de gênero, quando ela subverte o gênero que foi atribuído a ela no nascimento, a cisgeneridade quer que ela faça esse papel. Então, a mulher trans vai ter que ser extremamente feminina, o homem trans vai ter que ser extremamente masculino, e assim por diante. Não há essa nuance. Então, o cissexismo, ele atinge a todos os grupos, mas ele é perverso com pessoas trans. E com as pessoas transmasculinas, principalmente. Porque as pessoas transmasculinas, elas são corpos com vulva. Elas são corpos que há uma ausência do pênis. E o pênis,
ele faz com que ocorra outro processo na sociedade, que é o falocentrismo. As pessoas, né, os homens cisgêneros, eles buscam o poder. E esse poder falocêntrico, ele inicia a partir disso, do que é o homem e aquele ser castrado. E a mulher cisgênera, a mulher cis, historicamente, ela foi considerada um homem castrado. Ela foi considerada, na antiga Grécia, como um ser humano defeituoso, uma ausência de ser homem. E é nesse processo violento que nós vamos percebendo ao longo da história da humanidade que essa busca por esse falo, ele acaba oprimindo essas pessoas. Ressuscitação nas diferentes tradições. O conceito de ressuscitação que eu trago aqui, ele não é apenas o conceito voltado para as questões que têm a ver com o cristianismo. O cristianismo, para nós que estamos aqui no Brasil, que nascemos no Brasil, que vivemos no Brasil, é o mais próximo que se conhece de ressuscitação. Só que esse processo de ressuscitação, ele é presente em várias histórias de diferentes divindades ao longo da história humana. Então, nós temos aqui Osíris, no Egito, Adonis e Dionísio, na Grécia, o próprio Jesus, no cristianismo, Oxóssi, né, para os povos iorubás, e Ganesha, no hinduísmo. Há vários outros deuses, divindades que passam por esse processo ou algo semelhante a esse processo de ressuscitação. Porém, eu trouxe só alguns, né, para ilustrar, para observarmos. E o que seria esse processo de ressuscitação? Ressuscitar pode ser uma morte física ou morte simbólica. A ressuscitação, ele passa por esse processo, né, de há aqueles que, de fato, ocorre uma morte que é considerada a morte física, e depois eles retornam dos mundos dos mortos, né? Se nessa cosmovisão, nessa perspectiva tenha isso. Mas a ressuscitação, ela pode ser dessa morte em vida, dessa transformação, dessa mudança, e etc. Então, vai tendo várias maneiras de ocorrer esse processo, né, de ressuscitação. Então, nas ilustrações nós temos Oxóssi, Ganesha e o próprio Jesus aqui como divindades, como seres cósmicos que ressuscitaram em alguma das suas histórias. Quando eu estou falando, né, da pluralidade dos corpos, e aqui na ilustração eu trago o doutorando de História Caio Tedesco, eu coloco que é o seguinte: se a gente for observar nessa ilustração do Caio, o Caio ele é mastectomizado, ele passou por esse processo, né, de cirurgia. Então, essa pluralidade dos corpos transmasculinos são assim. Vão haver pessoas transmasculinas que não vão fazer a cirurgia de mastectomia, vão ter pessoas transmasculinas que vão fazer, há pessoas transmasculinas que vão optar ou não pela hormonização. E é nesse processo de pluralidade desses corpos que a gente vai observando as diferentes formas de ressuscitação, as diferentes formas de morte e vida, transmutação e transformação. Um dos primeiros pontos que a gente vai observar de ressuscitação em corpos transmasculinos é que o nome da pessoa é o nome antigo, o nome de registro, o nome de batismo, o nome anterior, ele é chamado de nome morto. Então, há um local para isso, que é o local da morte. Então, o nome morto, ele não é mais pronunciado. E a pessoa acaba, né, escolhendo outro nome para si. Não é uma regra, há pessoas trans que continuam com os seus nomes, mas outros passam por esse processo e é nomeado assim, né, como nome morto. Conforme Biller, né, em 2017, Biller, que é uma teóloga queer feminista, ela fala que o corpo ele vai além da carne. O corpo ele não é só físico,
ele também nunca vai ser separado da sua dimensão política. Por isso que é fundamental que a gente entenda que corpos transmasculinos, que pessoas trans de maneira geral, que o movimento transexual, o movimento transgênero, o movimento de pessoas não binárias, ele é um movimento indissociado da raça, da classe. Ele é um movimento que é indissociado da luta anticapacitista, porque as pessoas transexuais, as pessoas transgêneras, as pessoas transmasculinas, como é o meu recorte aqui, elas podem fazer parte de vários universos, terem várias interseccionalidades. E é nesse processo que percebemos que a transmasculinidade daquela pessoa é apenas uma das suas faces, apenas uma das suas parcelas. Então, a pessoa pode ser uma pessoa transmasculina e PCD, uma pessoa transmasculina e negra, uma pessoa transmasculina e indígena, uma pessoa transmasculina e feminista. Então, como diria Apreciado, o transfeminismo ele vem também não só apenas para dar conta das discussões sobre as questões das mulheres, mas também de corpos que transgridem o gênero. Tanto que pessoas transmasculinas têm em comum com mulheres cisgêneras, mulheres cis, a questão da gestanidade. E é nesse processo que vamos observar que essas lutas elas sempre vão ser atreladas. Discutir sobre isso, discutir sobre direitos humanos. Não há essa luta sem reivindicar esses espaços também. Então, ele sempre vai ter a sua dimensão política. Se posicionar como uma pessoa transmasculina é político. Porque a forma que você vai ser interpretado, visto, tratado pela sociedade vai mudar, tanto positivamente como negativamente. A ideologia de gênero, esse grande fantasma, esse grande espantalho. A quem interessa falar sobre ideologia de gênero? A primeira vez que o termo ideologia de gênero foi falado foi associado ao movimento feminista de mulheres cis, quando disse que uma mulher que exige respeito, uma mulher que exige que ela não tenha a obrigatoriedade de se casar, de ter filhos, uma mulher que queira estudar, ela está praticando uma ideologia de gênero. Ela está contaminando ideologicamente outras mulheres, fazendo com que aquelas mulheres elas não sigam o que determina esse modus operandi da religião, principalmente a religião hegemônica, o catolicismo, e se torna uma ameaça para a família e a autoridade bíblica. Então, lá na década de 90, as mulheres sofreram esse ataque e foi a primeira vez que apareceu esse conceito de ideologia de gênero no norte global. E a ideologia de gênero hoje é utilizada para perseguir pessoas trans, perseguir professores nas escolas, perseguir qualquer pessoa que queira falar sobre diversidade, direitos humanos. A ideologia de gênero hoje é utilizada de maneira perversa para silenciar e ensinar as diferenças, as diversidades, o respeito, principalmente na escola. Então, professores e professoras hoje são condenados, perseguidos, denunciados por esse conceito, que é única e exclusivamente um espantalho, porque a ideologia de gênero que vivemos é a do cissexismo. E a ideologia de gênero que vivemos é essa ideologia que faz com que as pessoas, independente do seu gênero, sofram de alguma forma com essas obrigatoriedades. A ressurreição, ela é igual para todas as transmasculinidades? E aí eu digo que não. Nessa ilustração, nós temos dois corpos transmasculinos e que um corpo transmasculino é aquele que optou por fazer a mastectomia, a remoção dos seios, mas manteve o genital.
E o outro corpo transmasculino remove o seio fazendo a mastectomia, mas também faz a faloplastia. E é por isso que há essa cicatrização no braço e na coxa, porque há uma remoção da pele para fazer o transplante, fazer essa reconstrução do neopênis. Então, veja, vai haver aquela pessoa transmasculina, aquele corpo não binário, aquele corpo que foi designado mulher, o corpo com vulva, que ele vai estar muito bem com o seu genital, estar confortável com ele, vai viver a partir disso, e vai ter outros que vão buscar novas tecnologias de gênero. E é importante frisar que a mastectomia e a faloplastia, elas não foram tecnologias criadas para pessoas transexuais. A faloplastia e a mastectomia são cirurgias que foram criadas para homens cis, não para pessoas transmasc. Então, perceba-se que quando se fala sobre ressurreição dos corpos, não é só a transmasculinidade que vai ter a ressurreição do corpo. Pessoas cisgêneras têm feito isso há muito tempo. Só que agora, quando as pessoas transexuais têm acesso a isso, acesso a essas tecnologias, acesso a esses espaços e acesso a esses serviços, aí sim são cobradas e questionados sobre isso. Então, há uma morte do corpo e uma transformação daquele corpo anterior para esse. E essa mudança, essa modificação. E que não há obrigatoriedade, reforçando mais uma vez. A transgressão social. Né? Nessa ilustração, eu trago o Hack Bacilone, mestrando pela URGS, e que ele fala sobre BDSM na sua pesquisa, né? Sobre o corpo, ele estuda o corpo do BDSM. E essa transgressão era de sexo e gênero. Pessoas transmasculinas transgridem o gênero. Pessoas transmasculinas não se limitam ao que está no meio das suas pernas para determinar quem são. Quem faz isso é a cisgeneridade. É a cisgeneridade que vai dizer que não há um pênis ali, que falta o principal, que a pessoa não tem o que faz ela ser homem, que não há uma designação, porque se tem um útero é mulher. Ou, como eu ouvi uma vez de um aluno, a seguinte frase: se tem buceta é mulher. Então, essa frase representa a violência que pessoas transexuais sofrem quando há a genitalização do seu gênero. A reivindicação de um gênero a partir do genital. Afinal, se o genital fosse tão fundamental para apresentações, eles não estariam cobertos, né? Nós não cobriríamos eles. Orientação afetiva e sexual, como eu comentei, né, o cissexismo faz com que algumas pessoas elas compreendam que pessoas transexuais sejam héteros, obrigatoriamente. Mas aí nas transmasculinidades, conforme o IBRAT, né, em 2022, traz um recorte que mais de 30% dos transmasculinos são bissexuais, 40% são heterossexuais. E nessas outras nomenclaturas ainda vão ter os pansexuais, os polissexuais, os assexuais. E o que isso quer dizer? Que não necessariamente a pessoa transmasculina ela vai ser hétero. Não necessariamente ela vai afetivamente corresponder ao que a sociedade diz a ela. E isso faz com que a gente perceba o que Bíblia descreve como a ressurreição desse corpo. Então, ele é um corpo que se autoafirma, ele é um corpo que se determina, ele é um corpo que se modifica ou não, mas sempre a partir da sua escolha. Então, há uma morte simbólica daquela pessoa e há um renascimento e vida. E há uma apresentação. E nesse processo de apresentação, que nós vamos observar, por exemplo, que a pessoa vai dizer: fulana morreu, agora eu sou fulano. Ou aquela pessoa não existe mais. Ou ela nunca existiu. Ou outros processos variados.
E as transmasculinidades, elas passam processos de disputa na religiosidade, principalmente quando a religiosidade ela é separada por gênero, o que a maioria faz. Então, por exemplo, imagina aquela pessoa transmasculina de igreja, que viveu em igreja que o homem senta na esquerda e a mulher na direita, ou vice-versa, que é separado por gênero. E agora, quem sou eu? Onde eu fico e onde eu sento? A pessoa transmasculina que vai visitar uma mesquita, ela vai cobrir a cabeça ou não? A pessoa transmasculina nos terreiros, né, como diria Caio Lemos, no candomblé, quem é homem e quem não é. Então, como vamos fazer com que essas pessoas exerçam esses papéis, esses cargos? Então, o transmasculino ele vai cobrir o seu útero, vai usar o pano da costa, sendo que o pano da costa é associado a mulheres. Mas pense um pouco mais. Será que é associado a mulheres ou a um órgão, que é o útero? Cobrir o útero. Então, é nessa discussão e são esses tensionamentos que vão surgindo a partir desses grupos que vão se impondo, que vão crescendo, que vão se autodeterminando. A religiosidade, ela é negada a essas pessoas nesse processo. E é fundamental observar isso. Nessa ilustração tem o meu querido amigo Lume Zanazzi, que era espírita e acabou sendo expulso do seu centro espírita, não foi acolhido. E nesse processo, ele hoje busca, independentemente, a sua religiosidade. Então, há vários corpos. Então, a gente vê aqui uma pessoa transmasculina com cabelo longo, uma pessoa transmasculina usando cropped, uma pessoa transmasculina que tem um corpo gordo. Há uma variedade na transmasculinidade, há uma variedade nas expressões transmasculinas. Não são semelhantes, não são iguais, porque os seres humanos são diversos. Então, cada pessoa ela vai se expressar, ela vai se pontuar, ela vai se afirmar de determinada forma. E é nesse diálogo e nessa disputa de narrativas que nós combinamos, nós conversamos. Por isso que é fundamental espaços como esses, que a gente possa discutir sinceramente, abertamente sobre o tema, com responsabilidade, para percebermos e nos letrarmos, para que a sofisticação do gênero aconteça, para que a gente comece a perceber que é possível trazer e ter e visualizar pessoas transmasculinas em espaços como esse agora. O transmasculino não apenas como objeto de estudo da academia, mas o transmasculino como aquela pessoa que é uma doutoranda, que é um pesquisador, que trabalha e que está aqui palestrando para vocês. Esse local ele tem que ser relembrado como local de ocupação político. Eu estar aqui representa essa ocupação política, essa resistência política que esses grupos precisam ter, principalmente nesse tensionamento que vivemos entre disputas de narrativas. E esses corpos que usam batom vermelho, esses corpos que raspam a cabeça, esses corpos que optam por não fazer a mastectomia e manter os seios, são esses corpos que vão sendo expressados. Então, eu tenho aqui meu querido amigo Milo, meu amigo Jesse, também na ilustração. E a gente vai observando que essas pessoas que vão aparecendo, vão dando cara a essa transmasculinidade, são extremamente diversas. E essa ressurreição ela acontece em diferentes fases da vida, em diferentes momentos. Pode ser durante a infância, adolescência, a fase adulta, ou até na fase que a pessoa está já idosa. Então, a transmasculinidade, ela é plural, ela é diversa. E é nesse conceito de ressurreição que a gente vai aprendendo a conviver com essas pessoas que estão em espaço de reivindicação. E para essa reflexão final, eu trago o seguinte, né? Eu trago a minha própria ilustração, também como uma pessoa transmasculina e uma pessoa com deficiência. Como eu disse para vocês, a transmasculinidade é plural, as pessoas são plurais, as pessoas são
atravessados por esse processo interseccional. Então, não há um grupo específico, não há uma comunidade específica, e há tensionamentos nesse processo. Eu sempre comento que é muito complexo para mim dialogar sobre local da pessoa com deficiência, quando o local da pessoa com deficiência foi cooptado pela extrema-direita. Então, quando eu vou falar de direitos, de acessos, muitas vezes eu tenho que dialogar com pessoas da extrema-direita. E é isso que a gente fala sobre tensionamento. São os locais que nós vamos ocupando, são esses processos que a gente vai ocupando. E essas narrativas apontam para esse tema em comum, que é o tema em comum de a morte como esse portal de transformação, a morte simbólica, sempre, preferencialmente. Na transmasculinidade, essa travessia também pode ser entendida, né, como esse renascimento simbólico, renascer. O que é ser homem? O que é ser uma pessoa transmasculina? O que é ser uma pessoa agênero? O que é ter uma expressão de gênero transmasculino e ser agênero? O que é ser uma pessoa não binária? Como que eu vou construir isso se eu não tenho o ideal de idealização, eu não tenho pares, eu não conheci outras pessoas semelhantes a mim? E é nesse processo individual que vai se criando os grupos, que vai se criando essas trocas. E é um ato de fé em si, no mundo e no direito de uma vida com dignidade. A fé que eu resgato aqui não é a fé religiosa, mas é a fé em si mesmo, nesse processo de ressurreição, desse corpo que é acolhido. E para finalizar, eu convido vocês para a próxima palestra que eu vou fazer, que é sobre um homem trans soviético. E essa palestra ela surgiu a partir de uma dúvida, né, que muitas pessoas da extrema-direita falam que a União Soviética assassinava homossexuais, assassinava transexuais. E eu, conversando com os meus colegas, a gente falou, nossa, será que tem mesmo, né, transexual? Será que tem mesmo pessoas transmasculinas? E foi nesse processo que eu pesquisei sobre esse autor. Eu vou deixar o link aqui para vocês, para quem se interessa, e a palestra semana que vem. E muito obrigada pelo espaço. Parabéns, Blue. Fantástico, sensacional. Sem mais delongas, ou maiores delongas, já passo para o Djalma. Vou apresentar aqui o Djalma rapidinho. Djalma hoje vai falar sobre hiperestesia indireta do pensamento, a compreensão da parapsicologia sobre o jogo de búzios. Djalma formou em psicologia pela UFAL, é do Conselho Federal de Psicologia e Neuropsicologia, é aluno nosso da especialização em ensino religioso, em ciência da religião e ensino religioso, e pesquisador do grupo NERES, né, do Núcleo de Estudos da Religião, Educação e Sociedade. Djalma, toda a sua palestra agora, fique à vontade. Se puder ficar ali em torno dos 30 minutos, a gente agradece. Qualquer coisa eu aviso daqui, mas fique à vontade, e é uma honra lhe receber hoje com sua palestra. Boa noite a todos e todas. Eu fico muito feliz em ter a atenção de vocês para que eu possa realizar o meu desejo de falar daquilo que eu gosto, né? Então, eu sou psicólogo, eu estudo parapsicologia há alguns anos e estou fazendo agora uma formação em parapsicologia e estou trazendo aqui um trabalho importante no campo da psicologia, porque dentro das ciências das religiões, né, nós lançamos um olhar dentro do comportamento humano sobre o fenômeno religioso. Então, pode iniciar aí os slides, professor. Então, enquanto o professor coloca, como é que está dividida essa minha apresentação? Primeiro, eu vou fazer uma apresentação do jogo de búzios a partir da experiência de um babalorixá em seu terreiro. Depois eu vou falar da hiperestesia indireta do pensamento, um conteúdo da parapsicologia. Vou adentrar algumas questões sobre ambientação psíquica, que tem a ver com rituais, símbolos e autossugestão como efeito hipnótico. E, por fim, trazer aqui a minha compreensão parapsicológica sobre o jogo de búzios. Então, o fenômeno religioso. Segundo o pesquisador Elton Zangari, que é um professor de pesquisa sobre religião
e parapsicologia na USP, em que ele usa o termo anomalística no lugar de parapsicologia. Ele diz que esse fenômeno religioso ele é constitutivo da subjetividade humana. Está presente no cenário brasileiro, seja pela crença quanto pela descrença. Ninguém escapa desse fenômeno religioso. O Wellington Zangari faz uma crítica ao termo psicologia da religião, porque, assim, nós estudamos a psicologia do comportamento religioso. Nós não estudamos as religiões, a filosofia, a teoria religiosa unicamente. Nós estamos mais envolvidos com esse comportamento religioso. No próximo slide, eu estou falando aqui a questão fundamental, que é o animismo, e a onipotência do pensamento. Vou pegar aqui para que a visão está melhor. Veja bem, existe um famoso antropólogo chamado Edward Burnett Tylor. Ele desenvolveu o animismo como uma teoria antropológica. Então, ele vai dizer que o homem deu vida a seres inanimados. Chuva, vento, plantas, não é? E aí o Freud, em 1913, faz pesquisa dentro da antropologia e do inconsciente, na obra chamada Totem Tabu, e ele diz que o homem busca preencher um desamparo, um vazio existencial, criando conceitos diante de vazios de conhecimento e de seres que detêm um poder maior que eles, porque o ser humano primitivo não tinha controle nem conhecimento dos fenômenos psíquicos nem naturais. E aí o Bruno Fantoni lançou esse livro aí, Magia e Parapsicologia, em que ele faz todo um grande percurso sobre a magia como o conhecimento, entre aspas, científico dos povos pré-científicos, uma forma de adquirir conhecimento, respostas diante de suas demandas e necessidades. E aí entra o poder criativo que Donald Winnicott, psicanalista, chama humano em nós, principalmente diante de angústias, que quando mergulhamos no caos, essa pulsão de vida, essa energia da criatividade vem criar uma realidade que nos sustente. Próximo slide. Nesse próximo slide, professor, eu vou caracterizar o jogo de búzios. Vou apresentar aí o babalorixá Daniel Lopes. Ele é do estado do Pará, do município de Cametá. Ele faz aí uma pesquisa chamada de metodologia etnográfica, onde ele pega a própria experiência de vida dele para estudar. Então, ele traz a experiência do terreiro e do jogo de búzios que ele tem e pratica. Lembrando que trata-se de uma cultura, de uma religião de transmissão oral, em que as origens dela lá, em Urubá, em África, ela vai perdendo um pouco de características originais em decorrência da escravização aqui no Brasil, porque os negros escravizados não tinham a liberdade de exercer as suas religiões. Então, ele vai recriando os negros aqui no Brasil a sua crença, a sua religião, os seus conhecimentos. Muita coisa vai se perdendo, outras vão se atualizando. Então, é a partir da experiência do babalorixá Daniel Lopes que eu vou falar aqui do jogo de búzios. Esse é ele, aí, nessa foto, e a mesa, né, do jogo de búzios que ele utiliza, totalmente ornamentada, não é? Com representando a ritualística e os símbolos empregados nessa sua tarefa. Próximo slide, por favor. Bem, no próximo slide, eu vou fazer uma conceituação do que é o jogo de búzios. Originalmente, na África, no continente africano, ele é conhecido como o jogo de Ifá. Ifá significa o oráculo. É o sistema religioso, né, dos Iorubás.
mas aqui chamamos de jogo de búzios, por também representar aquela conchazinha ali, né? E a conceituação de Pires Filho e Escada, 2001, essas referências vocês vão ver quando eu publicar o artigo com o professor Hugo Brandão. Então, o que é o jogo de búzios? Nada mais é do que um sistema divinatório de Ifá, correspondente à interpretação básica dos 16 principais Odus, onde estes se apresentam juntamente com divindades para solucionar, aconselhar, questionar, ajudar, etc., uma determinada pessoa. No próximo slide, onde eu vou me deter por mais tempo, nós temos aí o Deus, assim foi colocado no próximo slide, o Deus Orumilá, que é o Deus da adivinhação e da sabedoria. Ele é a principal divindade do culto dos orixás. Isso. Bem, aí está a principal divindade, não é, que representa o jogo de búzios. Bem, para compreender todo esse ritual, eu vou falar de 3 conhecimentos necessários na formação do babalorixá ou ialorixá, que vai trabalhar com o jogo de búzios. Então, tem os componentes teóricos, práticos e materiais. Como componentes teóricos, é necessário que o olhador, que é a palavra que eu vou usar agora, seja para ialorixá ou babalorixá, porque é aquele que olha a mesa onde o jogo de búzios acontece, tá? Então, ele precisa adquirir um vasto conhecimento sobre os Odus, que são uma série de significados e caminhos. Os orixás, também ter conhecimento dos orixás e suas personalidades, os ebós, as oferendas, etc. Então, esse olhador do jogo de búzios, ele deve manter um estudo e memorização extremamente grande das histórias essas histórias são chamadas de itãs, porque essas histórias são o fundamento desse sistema de adivinhação, porque é assim posto por Braga, em 1998, que é necessário para exercer a complexa prática divinatória. Veja bem, o próprio Daniel Lopes Babalorixá, nessa dissertação, ele diz que é preciso estabelecer uma relação com os 16 Odus. Veja aí na mesa todas essas conchinhas, os búzios, cada uma, aí tem 16. Cada um deles aí tem um Odu. Vamos lembrar que quando a gente nasce, você tem um Odu próprio, que é um caminho de vida, praticamente um destino, características, não é? que é preciso ser estudada a partir da representação dos orixás. Porque cada posicionamento que está aí, desses 16 Odus, cada posição aí vai ser um Odu. Então, quando o búzio cai naquele local ali, tem o nome de um Odu, ou orixá, né? Melhor dizendo. E aí é preciso entender também que pode-se fazer aí uma mescla, uma análise combinatória, vamos assim dizer, um sistema fatorial na matemática, que vai dar 256 Odus. É um sistema muito amplo, muito vasto a ser estudado, né? E aí tem que se conhecer todas as lendas, todos os caminhos dos Odus, entender as energias positivas e negativas, ter total compreensão das qualidades dos orixás e suas preferências, e trilhar um longo caminho de formação dos saberes tradicionais que nem todo mundo atinge. E aí eu falei dos conhecimentos teóricos, né? O constituinte prático é a manipulação dos búzios, não é? Que se coloca dentro da mão fechada, balança e joga na mesa. É claro que pode ter até, eu já vi até alguns olhadores soprar antes de jogar, né? E aí ele faz um ritual próprio, que é entrar em comunicação com seus orixás, para que ele possa obter respostas
diante das suas perguntas. Nessa ritualística, o próprio olhador, ele tem uma vestimenta, geralmente branca, tem chapéu, tem adornos, não é? O consulente, digamos assim, o cliente, ele vai ser preparado, no caso desse terreiro do Babalorixá Daniel, fica 30 minutos numa sala reservada, vai receber algumas orientações antes de entrar na salinha onde vai acontecer o ritual. E aí, durante este ritual, há toda uma concentração, uma alteração de atmosfera, porque nós estamos dentro do campo do sagrado. A forma com que esse búzio, que é o constituinte material, o próprio búzio, ele pode estar aberto ou fechado. A primeira configuração aqui no canto superior esquerdo tem a fenda natural do búzio. E ela, se for vista por um olhador que se identifica com o gênero masculino, eu sou homem, essa fenda natural é o búzio aberto para mim. Do lado oposto, foi cerrado a parte côncava, porque foi cerrado para facilitar a possibilidade de igualdade de cair na mesa. Porque se permanecer côncavo, a maior probabilidade seria cair com a parte da fenda. Então, abriu a parte de trás e está aí esse oco, mas essa é a parte de trás dele. Para mim, homem, está fechado. Se for mulher e a lorixá, aí inverte. O que para homem está aberto fica fechado e o que está fechado fica aberto. E isso tem muita significação e simbologia para esse olhador que vai traduzir tudo isso. O oráculo ele tem uma função primordial, né, de promoção de propostas diante das necessidades desses consulentes. Então, ele vai trazer propostas a essas pessoas sobre suas demandas. Então, no candomblé, né, o jogo de búzio é um dos rituais mais importantes. E para finalizar essa parte, no plano material, a adivinhação depende, isso é o próprio Daniel, o Babalorixá, que diz. No plano material, a adivinhação depende muito da capacidade do jogador. Quando ele fala da capacidade do jogador, ele está falando do nível de preparação. E eu vou mais na frente explicar do nível de mediunidade, que é um termo espírita, e na parapsicologia é sensitivo. Próximo slide, por favor. No próximo slide, eu já trago os conceitos da parapsicologia. A partir de agora, vocês vão entender o fenômeno psíquico como resposta para comportamentos, reações e acontecimentos humanos que os povos primitivos, que isso perdura até hoje, porque o conhecimento ele não cessa, nós estamos sempre em busca de respostas, e enquanto não tiver uma resposta, fica em hipóteses. Então, muitas hipóteses criadas pelos povos ancestrais, eles foram esclarecendo, outras não, e muitas se perpetuando como pensamento mágico. Só que a parapsicologia, diferente da psicologia e da psicanálise, trata de alguns termos em que a psicanálise vê de um outro ângulo. A psicanálise ela vai falar de sentir o que o outro sente, captar o que o outro pensou, mas não vai usar hiperestesia indireta nem direta. No máximo, Freud utilizou telepatia, mas não quis adentrar a esse ramo de conhecimento. Gente, hiperestesia indireta do pensamento é um fenômeno humano. E para chegar a ele, eu vou primeiro explicar o que é a hiperestesia direta. Olha, nós estamos aqui dentro dos fenômenos extranormais de conhecimento, de efeitos psíquicos. Quando eu falo extranormal, eu estou falando que
Não é tão comum, mas tem muita gente, talvez muitos de vocês já manifestaram isso. A hiperestesia direta tem muito a ver com a acuidade dos nossos sentidos. Muitas vezes somos treinados e desenvolvemos uma habilidade superior a outras pessoas. Vamos imaginar um marinheiro, ou na época das grandes navegações, em que alguns deles conseguiam avistar a terra sem que outras pessoas não fossem capazes. Pessoas que conseguem sentir odores que outras pessoas não conseguem. Pessoas que conseguem ouvir. Imagine, isso já aconteceu comigo, de estar andando e comecei a cantar uma música. Estava com uma amiga. E quando a gente foi andando cerca de mais uns 300 metros, estava tendo uma festa num clube e a música estava tocando e eu acompanhando e nós ficamos, nossa, como foi isso? Eu tive uma acuidade auditiva, que é hiperestesia. O que é hiperestesia? É algo que se sobressai. Hiper sobre, estesia, sensação. Então, é uma exaltação da sensação. É preciso ser sensitivo? Para a psicologia, não usa o termo mediúnico, isso é do espiritismo. Sensitivos, todos nós podemos captar, mas nem todos vai descer para a consciência. Só em algum momento você pode ter uma reação sensitiva. Outros, não. Mas outros têm muito isso. Vamos para a emissão hiperestésica e cumberlandismo. Olha, tá aí, reflexos fisiológicos. A emissão hiperestésica diz respeito, isso tem fisiologistas de 1800, 1900, que pesquisaram a capacidade do corpo transmitir o que pensamos. Nós pensamos e o corpo responde. Vocês aqui, quando leem, leia em silêncio. Quantos de vocês percebem mexer alguma parte do aparelho fonador? Língua, bochecha, mandíbula, corpo. Isso é emissão fisiológica, emissão hiperestésica. Você está o seu corpo, o que você pensa, o corpo pensa junto. Então, essa pesquisa é de fisiologistas. Bem, cumberlandismo. Stuart Cumberland foi um estudioso dessas questões fisiológicas do pensamento e ele fez testes que, se nós estivéssemos aqui em grupo, eu ia fazer com vocês. Por exemplo, alguém esconde um objeto e eu não vejo, estou de costa. Alguém esconde. E aí alguém que viu vai vir até mim e eu vou botar meu braço, pegar na mão, no ombro, e vou pedir para a pessoa pensar onde está o objeto. O corpo desta pessoa, quando ela pensar onde está um objeto, vai tender a me levar para aquele lugar. E isso aí acontece com o teste do pêndulo. Quando a gente coloca um pêndulo aqui e bota um círculo embaixo, a tendência é a gente ficar parado e o pêndulo rodar, por conta dessa transmissão fisiológica, de movimentos mínimos. Vamos ao que interessa, a hiperestesia indireta do pensamento, ou HIP, alguns chamam HIP. O que é isso? Olha, gente, todo mundo já pensou que todo mundo já viveu algum momento de telepatia, que é uma coisa bem comum. Você pensou e alguém ligou. Você teve um pressentimento ruim e alguém trouxe a mensagem ruim, né? Principalmente quando você tem uma ligação muito forte com alguém. A chance de telepatia e hiperestesia indireta do pensamento é grande. E aí, a hiperestesia indireta do pensamento, ela, no início dos estudos da parapsicologia, foi só chamada de telepatia. Mas aí algumas pessoas começaram a diferenciar. Por quê? Telepatia ocorre à distância, não mede espaço. Mas hiperestesia tem que estar próximo. Próximo quanto? Em média, 30 a 50 metros. Para que você capte o conteúdo do outro. Sabe aquela coisa de você estar aqui pensando em uma coisa e a outra pessoa também? Agora, vamos descartar as probabilidades possíveis.
vamos supor que nós estamos numa aula e um começa a pensar em querer que a aula acabe, e o outro também. Isso é uma probabilidade possível, não é hiperestesia. Hiperestesia indireta do pensamento é eu estar pensando em comer uma coisa, e aí eu planejar um passo a passo, e uma pessoa que eu tenho muita afetividade, que está perto de mim ou que está chegando, diz, olha, eu estava pensando da gente fazer isso, isso, isso para ir comer aquilo. E uma coisa que não seja muito frequente. Isso é uma hiperestesia indireta do pensamento. E aí eu trago no próximo slide exemplos para ficar mais prático. Vamos aí aos exemplos. Deixa eu ver aqui no meu. O primeiro exemplo, professor Hugo, do próximo slide, por favor, é o caso da obra, essa obra sobre a loucura, considerada sobre os pontos de vista patológico, filosófico, histórico e jurídico de Karl May, 1845, é um tratado de psiquiatria que ele traz inúmeros casos com muitas relações naquela época, e eu extraí aí um caso bem interessante. Havia uma pessoa em surto, mas na época considerada endemoniada, né? E geralmente chamava quem? Um padre, para curar o endemoniado, né? Era para o psiquiatra um fenômeno de loucura. Só que o psiquiatra, quando chega, né, e tem aquelas pessoas, o padre, quando chega, estava aquele aglomerado de pessoas, e o padre, na sua prática exorcista, vai solicitar ou ordenar a saída do demônio. Daí o rapaz, supostamente demoniado, olha para o padre e vai falar, me conte, pois, aquilo. Aí começa a descrever a vida passada do padre, né? E teria de certo manifestado alguns dos seus segredos. E isso começa a assustar algumas pessoas ao redor, porque o padre vai ficando assustado e demonstrando em sua expressão que ele está adivinhando. Agora veja, o tal do endemoniado, ou em surto, ou num transe, faz uma maior abertura do inconsciente, muito propício aos fenômenos parapsicológicos. E ele pode, sim, captar o conteúdo do outro. Nós captamos. Só que não é saudável estar com o inconsciente aberto. Então, desta forma, nós temos um caso de IP. E o Padre Pio de Pietrelcina, ele foi canonizado em 2002. Ele tinha muitos poderes, segundo as pessoas, né? Esse padre aí italiano. As pessoas iam se confessar e, às vezes, eles começavam a falar e o padre já dizia uma série de coisas da vida dele. Vocês podem pesquisar isso no Google. O padre ele tinha uma grande capacidade de adquirir o conhecimento do inconsciente e de efetivar curas e uma série de outros fenômenos que hoje nós podemos pensar numa possível esquizofrenia. Esse padre ele não era simplesmente sensitivo, ele era dotado psíquico, porque é quando se apresenta muitas manifestações parapsicológicas não saudáveis. E, por fim, o Ludwig Kahn, esse rapaz, na Alemanha, ele, para sobreviver, ele fazia algumas apresentações em público, adivinhando, principalmente, o que as pessoas escreviam, onde escondiam. Só que, naquela época, a prática da adivinhação, né, era considerada crime, como se fosse assim, a guerra às bruxas, a caça às bruxas, né? E aí ele estava com processo para ser preso e ele pediu muito, ele conseguiu que um médico da Universidade acho que foi de Freiburg, na Alemanha, pudesse dar um parecer sobre o estado de saúde dele, que o que ele fazia não era trapaça. Na primeira sessão, sabe o que o médico fez? Antes do rapaz entrar no consultório, o médico escreveu 3 frases. Pegou cada papelzinho, embrulhou 8 vezes, botou uma na frente, no birô, uma na mão direita e outra na mão esquerda. Ele próprio escreveu e mandou o rapaz entrar. Quando entrou, ele disse para o rapaz, Ludwig, o que é que tem escrito aqui nestes papéis? E ele falou,
Não, e ainda tem um porém, o médico embaralhou para ele não saber onde estava cada frase. Aí o Ludovic disse, abra a mão direita, que aí está escrito isso e isso. Da esquerda isso e aqui isso. Quando abriu, o médico foi impressionado, e foi um caso muito estudado, porque foi para outras universidades na Europa, para estudar a questão de fisiologia, etc., e o rapaz foi absorvido. Bem, gente, a ambientação psíquica nos rituais, simbologias e autossugestão é o seguinte. Quando você participa de um ritual no sagrado, primeiro, você já tem a ideia de que ali tem um poder além e que você se torna pequenininho e está submisso. O ritual tem música, tem símbolos. Os símbolos, eles são representantes da nossa constituição psíquica. E termina nos sugestionando, mas só se sugestiona quem inconscientemente ou conscientemente tem elementos para se sugestionar. Então, nós temos aí uma série de símbolos, e principalmente na cultura afro, causa medo em muita gente, porque muitos de nós consideramos assim muito poderosos, para o bem ou para o mal, né? Então, assim, a ideia do pêndulo para hipnotizar, tudo é uma construção para que a gente possa entrar num estado de autossugestão e a nossa mente produzir no corpo os efeitos esperados por aquele ritual. Próximo slide, por favor. Eu já vou entrar aqui na compreensão para a gente finalizar. Olha só. Quando a mídia ela influencia a autossugestão em nós. Né? Você vê aí esse babalorixá fazendo as previsões do fim de ano na televisão. Então, eu estou sugestionando que ele tem um saber, que ele tem um poder, que ele pode trazer uma resposta. E quem está aflito procura um amparo. E vai em busca de quem pode, de uma forma espiritual, trazer uma resposta. Né? Outra coisa, o transe mediúnico é um estado alterado de consciência para a psicologia e que favorece o que é a abertura do inconsciente e os fenômenos psíquicos. Quem estuda os fenômenos psíquicos? A psicologia, a psicanálise, a parapsicologia e até a psiquiatria. Então, o Jung, ele estudou muito essa questão dos fenômenos psíquicos a partir de uma herança, ancestral, que perdura até hoje em nós. Nós temos muito disso, o que nos dá medo, o que nos dá segurança, a gente tem essa herança guardada. E o Freud vai falar do inconsciente através dos traumas que ficam recalcados. E o próximo slide, para finalizar, eu vou explicar qual é a compreensão da parapsicologia sobre o jogo de búzios. Veja bem, eu falei inicialmente que a pessoa que joga búzios, o médium, ele é um hiperestésico, ele pode captar e manifestar estímulos mínimos. Os seus estímulos mínimos, diante de mim, babalorixá, podem ser muito bem captados por mim. Eu posso fazer não só uma leitura corporal sua, como eu posso ter contato com ideias que você está tendo. Agora, é claro, como o próprio o dono dessa dissertação diz, depende muito de mim. Como assim? Depende muito do meu nível de concentração para manifestar os meus fenômenos mediúnicos. Então, o olhador, ele tem que ter uma série de características que favoreçam não só de conhecimento, né, mas também da sua própria sensibilidade. E eu fico aqui com mais essa questão do sensitivo. Ritual e simbologias. Como eu disse, o ritual sugestiona envolvimento. Os objetos possuem uma memória registrada no campo simbólico. Objetos, movimentos, dança, tudo isso produz um efeito psíquico. E a autossugestão, né, que pode ser feita pelo ambiente físico quanto psíquico, e favorece o próprio médium para estimular as suas faculdades sensitivas. Né? E, geralmente, o consulente se autossugestiona em meio à atmosfera espiritualista, abrindo-se sensitivamente para contribuir para a hiperestesia indireta do pensamento. Então, para finalizar, a
parapsicologia ela estuda fenômenos psíquicos que muitos cientistas, médicos, psicólogos, professores, filósofos se afastam porque tem medo. Fenômeno da casa assombrada, objetos que se movimentam, etc., tenho medo dessas coisas. Então, é muito sutil, né? E hoje em dia, com a questão da intolerância religiosa, dizer que não é nada espiritual, né? Algumas pessoas podem se sentir até ofendidas, mas o pesquisador ele tem que vir com um ponto científico. Então, nós vemos tudo isso através da pesquisa. O próximo slide eu finalizo com a expressão em Yorubá do pé. Muito obrigado. Parabéns, Djalma. Muito boa a sua fala. Pessoal, vamos abrir agora para as perguntas, para as considerações. Quem quiser falar, vou dar uma olhadinha aqui no chat, eu ainda não estava olhando, eu estava apresentando os slides. Tem bastante pergunta, prof. Tem bastante pergunta. Ah, legal, bem legal, então. Só é levantar a mão que eu vou vendo aqui na lista de inscritos quem está levantando a mão e quer falar. Mas antes, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Deixa eu só me organizar aqui, porque eu estava apresentando os slides e não estava vendo. Antes de mais nada que eu esqueça, deixa eu só lançar aqui a frequência de hoje, porque senão eu vou começar a ler as perguntas. Ives, bom, acho que a primeira pergunta é a do Ives. Pergunta para o Blue, diretamente para o Blue. Você pode falar sobre os trans passáveis, aspeados, né, dos não passáveis? Estendo um pouco mais. Como lidar com as disforias, as piadas também, dos corpos trans dentro do universo LGBT+. Agradeço. Vamos ver se a gente faz um bloco de 3, essa é diretamente para a Blue. Aí o Elk pergunta para a Blue também. O Elk me perguntou ontem, eu tentei responder ao que não consegui, mas vai ficar disponível, sim, as palestras no YouTube do Neres. Daqui a pouco eu coloco o link aqui. O Elke pergunta para o Blue também diretamente. Está cada vez mais comum mulheres cis serem agredidas ao serem confundidas com mulheres trans. É uma consideração aí para o Blue, se o Blue puder comentar. Apresentação sensacional, muito bem, excelente, parabéns, muito parabéns, Blue. Pessoal, parabenizando muito sua palestra. Deixa eu ver se tem mais uma. Pronto. O Ives faz uma para o Djalma. Aí a gente fecha esse bloco de 3 perguntas e depois a gente abre novamente. Para o Djalma, sobre a telepatia, o que você pensa pelo esteio da parapsicologia? Vamos fechar esses 3 blocos. Luiz, se puder, primeiro, aí, já que as perguntas foram direcionadas a você, depois Djalma já pode responder sem precisar da minha intervenção. Sobre a questão da passabilidade, o próprio conceito de passabilidade é aquilo que eu estava falando sobre cissexismo. O cissexismo, ele entende que as pessoas elas têm que ter algum tipo de comportamento. Por exemplo, Anderson Silva. Anderson Silva tem várias reportagens falando que ele sempre sofreu bullying pela voz fina. Sempre, pela voz aguda. Porque ele estruturalmente é um homem que as pessoas olham e ficam assustadas, porque ele é musculoso, ele é forte, ele é alto. Quando ele abre a boca, a voz dele é aguda. E ele já sofreu discriminação por causa disso. Isso é sexismo. Quando a mulher tem a voz grossa, quando a mulher tem o queixo quadrado, quando o homem é afeminado, quando o homem é baixo. Porque há um padrão em todas as sociedades. Então, na Rússia vai ter um tipo de padrão, no Brasil vai ter outro, na América do Norte vai ter outro. Cada país, cada região vai ter padrões, a partir, inclusive, da sua população. E é nesse processo que a gente vem com o tal de passabilidade. Não existe passabilidade para pessoas transexuais. Porque o processo de passabilidade, ele atravessa na violência. Quando se tem que se autoafirmar, a pessoa não é passável. A passabilidade só existiria se, por exemplo, uma mulher trans, mesmo com a cirurgia de redesignação sexual, ela não fosse lá fazer o exame de próstata. Ela vai. Então, ela vai chegar lá, redesignada, no sexo feminino, com nome feminino, com
peito, com bunda, e ela vai chegar lá e vai fazer o seu exame de próstata com um médico que vai atender outros homens cis. Da mesma forma que um transmasculino, um transmasc, ele vai fazer exame de mama, ele vai para o ginecologista. Então, não existe passabilidade. O que existe é uma interpretação da cisgeneridade sobre o corpo transexual. Então, as pessoas olham e falam assim, nem parece trans, ou parece trans. Mas aí eu pergunto, o que é parecer trans? Porque o questionamento ele vem da cisgeneridade. Então, o Anderson Silva, que é um homem negro, forte, de voz fina, ele é um homem trans, então? Ou ele é só um homem? Então, aquele homem que tem a voz grave, é mastectomizado, mas não tem o pênis, ele não é um homem? Por que ele não é um homem? Então, esse conceito de passabilidade, ele é único e exclusivamente voltado à cisgeneridade e à medicalização dos corpos. Quando a transexualidade era considerada um transtorno mental, deixou de ser em 2017, havia essa necessidade da medicina de determinar que aquela pessoa ela só era transexual se ela tivesse o que é chamado de disforia. Hoje, isso não se aplica mais. A transexualidade é um conceito do DCM, de saúde sexual, da mesma forma que existe a condição sexual. Ou seja, eu sou tão saudável como uma mulher cis-hétero. Eu sou tão saudável como um homem cis-hétero. Eu sou tão saudável como qualquer outra pessoa, porque é uma condição de saúde sexual. Logo, a passabilidade ela tem que ser derrubada, esse conceito, porque ele sempre vai ser cis-sexista. E aí entra na outra pergunta, que é mulheres cis confundidas com pessoas trans. Mas aí eu digo, qual foi a mulher cis? Foi uma mulher negra, uma mulher que estava com a musculatura, então era uma mulher musculosa. Então, qual é o conceito da cisgeneridade sobre mulheres trans? São mulheres negras e musculosas? Qual é o conceito da cisgeneridade sobre mulheres? São mulheres que não podem ter músculos? Então, quando uma mulher trans, uma mulher cis, ela é importunada, é diminuída a sua dignidade, porque é considerada uma mulher trans, a sociedade responde que pessoa trans é indigna e não merece nem usar o banheiro. E isso atravessa esse processo que se chama de passabilidade. Não há passabilidade nem para pessoas cisgêneras, porque se a passabilidade existisse para pessoas cisgêneras, aquela mulher cis, ela não ia ser importunada. E ela foi importunada. Ela foi considerada uma mulher trans. E por isso que ela era indigna na concepção daquelas pessoas. E isso, pessoal, cada vez mais vai acontecer. Homem com voz aguda, homem com menos de 1,50, homem baixinho, o que vai ter de ser confundido com homem trans no banheiro? O que vai ter de agressão? Homem magro, homem afeminado, mulher que tem queixo quadrado, mulher que tem hipossutismo, que é os pelos da face por causa da questão do ovário, vão ser agredidas. Essas questões a gente está vendo no boxe, quando estão assediando uma boxeadora que mora em um país que transexualidade é crime. Então, a gente está vendo um crescimento, e esse crescimento é ideológico. E aí entra naquele atravessamento da ideologia de gênero. Então, ela responde as duas perguntas em uma só, porque elas se conversam. E é isso. Djalma, por favor. Então, o Iveson perguntou para eu falar da telepatia em parapsicologia, não foi? Veja bem, as pesquisas em telepatia, no campo da psicologia também, vêm da pesquisa clínica, do que traz, o cliente, paciente traz, um comportamento que acontece, e o estudo, né, vai vendo se realmente aquilo é um fenômeno extra-normal. O Freud, quando atendia seus pacientes, ele tinha umas sensações, às vezes, no corpo dele, que é uma projeção do conteúdo do outro, que às vezes o outro não consegue vivenciar uma dor, e às vezes a dor é tão primitiva, era bebê, que o inconsciente, quando se abre trazendo, a própria consciência do cliente não consegue assimilar. Aí a parapsicologia fala da telergia, que é uma energia física, fisiológica,
é transmitida para o analista e o analista pode se sentir mal. Ele sente uma angústia. E aí ele tem que, peraí, essa angústia não é minha. Não estou me sentindo bem. É do paciente que não consegue falar. Só que aí, a telepatia, como é uma comunicação à distância, ela sofre mudanças. Por exemplo, uma senhora tinha um filho na guerra, esse filho morreu, era 3 horas da manhã, ela se acordou e ouviu um copo cair. Pode acontecer de um relógio parar. Bem, o que foi isso que aconteceu? O copo caiu lá na cozinha, realmente estava no chão quebrado. Aí vai ter as próprias teorias dela, né, para compreender esse fenômeno. No outro dia recebe a mensagem que o filho morreu no fronte de batalha e o horário foi aquele que ela acordou assustada com o copo que caiu. Ou seja, o inconsciente dela recebeu a mensagem do filho, porque talvez o filho pensou nela na hora da morte, na mãe ou algumas outras pessoas, ou ele desejava assim, meu Deus, deixar minha mãe na hora da morte, então o inconsciente dela recebeu, não desceu para a consciência por ela não ser sensitiva, o corpo fez a exteriorização da energia, como energia telérgica fisiológica, essa energia é invisível. Em alguns sensitivos, tem alguns fenômenos aí que é de fantasma, que se você passar um braço ou uma tesoura por entre o corpo, o sensitivo sente dor. Porque é realmente uma energia de mim saindo e provocando um movimento exterior. Então, eu tenho uma telepatia que produzia um movimento de objeto, telecinesia. A telepatia está presente na vida de cada um de vocês. Tenho certeza que alguém tem aí uma fala para dizer. Lembre, telepatia é uma comunicação à distância e é imediata. Pode estar no Japão. A sua mente, às vezes, vem uma ideia. Ou por que eu... Não, mudei de ideia, vou fazer isso agora. Do nada. Nada que vem do nosso inconsciente não é por acaso. E a telepatia é uma das grandes representações da comunicação inconsciente que nós temos. Agora, a parapsicologia e a psicanálise orienta, não estimule os fenômenos psíquicos. Pratique na sua igreja e ok, na sua religião. Não fique estimulando em outros lugares, porque a chance de abrir esse inconsciente e entrar em surto ou desenvolver alguma psicopatologia fica maior. Espero que eu tenha respondido. Obrigado, Djalma e Blui. Eu acho que... Eu não sei se eu perdi mais algum, Milo. Tem uma pergunta da Natasha, se eu não me engano. Gostaria de saber o que pensa sobre Ijaras. Acho que é assim que se pronuncia. Se eu errei, desculpa. Ijaras sagradas da Índia. Pessoas transgênero, intersexo ou eunucos devotados à deusa Balshara, ou Balcara, Mata, que são atrelados ao contexto religioso independente de seus corpos. Muito boa pergunta, viu? Para o Blui. O Iveson coloca outra. Deixa eu fazer o bloco de 3. Pessoal, se quiserem, podem se inscreverem e fazer a pergunta oralmente, viu? Os microfones estão abertos aqui. Por que cada babalorixá lê de forma diferente os búzios dos consulentes? Falo por experiência própria. No jogo, em uma casa de terreiro, tem o Yansan. Em outra casa, tive Logunedê. Estamos nas vias do animismo e não da presença real do sagrado nos ifãs? Pergunta do Blui. Presumo eu que seja para ambos e muito para o Djalma. Excelente, a Aline está falando. Padre Motinha, aguardando este artigo, certamente será bem interessante. Motinha nos alegrando com sua presença, também pertence ao NERES. Logo esperamos que esteja palestrando aqui conosco. Eu acho que só. Parabéns, Djalma, o Francisco colocou aqui. Milo, nenhuma tecnologia de afirmação de gênero surgiu a partir de pessoas trans. Essas tecnologias foram criadas para pessoas cis. Boa. Acho que só essas duas perguntas. Se vocês puderem já, Djalma e Blui,
Se alguém tiver algo a falar, por favor, levante a mão, que aí eu libero a palavra. Mas como eu não estou vendo ninguém mais aqui, e a gente finalizou as perguntas aqui, todas no chat, eu pediria para o Djalma e Blue responderem a pergunta e automaticamente já passarem para suas considerações finais, para a gente ir finalizando o nosso evento de hoje. Sobre elas, tanto as índias na Índia, tá, como as muxes no México, elas passam por um processo de aceitação cultural, ao mesmo tempo que elas são segregadas, marginalizadas. E essa afirmação que tem sobre elas é uma perspectiva que, na Índia, é um terceiro sexo, há esse reconhecimento de terceiro. No caso das muxes, há uma questão que não necessariamente a muxe ela vai ser, né, uma identidade de gênero feminina, hoje é mais voltada a isso, mas antes a muxe também poderia ser um homossexual. E é nesse processo que a gente percebe que as sociedades elas nomearam pessoas que estiveram historicamente na dissidência desse gênero, do sexo gênero. Mas, ao mesmo tempo que a sociedade ela nomeia, ela também designa essas pessoas a espaços limitados. Então, as muxes seriam aquelas pessoas que não casariam e que cuidariam dos pais. E, no caso das índias, seriam aquelas pessoas que estariam abençoando ou amaldiçoando os templos. Então, há um cargo, há um papel delegado a essas pessoas. E não necessariamente é uma autoafirmação de gênero para a sua experiência libertina, né? Como diz Althaus Reid, né? Essa experiência teológica libertina, desse corpo libertino, ela vem agora com essas reivindicações atuais. Então, hoje as muxes estão se posicionando e as índias também estão se posicionando porque há mais abertura social para isso. E no caso, né, da pergunta do Iveson é o seguinte: quando a gente está falando de culto de matriz africana, eles acreditam que a pessoa só tem orixá fixo, digamos assim, quando a pessoa ela é iniciada. Antes disso, os búzios eles podem apontar vários caminhos. E é por isso que há uma mudança de um terreiro para outro. Tanto que quando vai se fazer uma iniciação de santo, há 3 jogos de búzios realizados por 3 sacerdotes diferentes em 3 terreiros diferentes, para aí sim haver o processo de iniciação para essa religião, no caso do candomblé. O batuque é um pouquinho diferente, não é tão rígido assim nesse sentido de ter que ser 3, mas essa mudança ela é possível, até porque o orixá é visto para esses grupos, para esses povos, como um caminho. Então, pode ser que naquele momento a Yansan estivesse mais próxima de você e depois o Logunedé. Muitas vezes, homossexuais, eles são feitos de Oxumaré, travestis e transexuais também, de Oxumaré, por causa da dualidade, da transformação, da renovação e da mudança. Então, às vezes, também há isso, há os próprios estereótipos nas religiões. Mas não só para homossexuais. Às vezes a pessoa é gorda e é feita de Xangô porque é gorda. Acontece. Então, tem essas questões aí que são muito específicas. Teria que ver bem a situação no momento que você viveu, perguntando para quem tirou o jogo para você. Aqui a gente não iria conseguir resolver isso, não, nem responder. Então, a primeira pergunta aí que alguém perguntou, por que como consulente era um orixá no momento do jogo de búzio que respondia a ele e em outro momento era outro.
Eu não tenho competência para falar disso, mas nessa dissertação do Daniel Lopes, ele diz o seguinte, que as pessoas não devem se preocupar com seu orixá de cabeça. Eles dizem que quando você vai ali no jogo de búzios, vai ter um orixá que naquele momento vai fazer a função do oráculo para trazer as respostas a você. Blue, não sei se é por aí. E alguém falou aí dos sonhos, telepatia pode acontecer em sonho. E quando vem os mortos nos sonhos, isso é real. Olha, a obra de Freud sobre sonhos. Os sonhos são seus conteúdos. Essa é a base primordial. O inconsciente, o talento do inconsciente, constrói imagens de forma a tudo, mas quando o analista escuta, viu esse objeto aí, remeta não sei o quê, parece que estamos entrando numa questão aí que mexe com você. E o seu inconsciente está trazendo a verdade através dos sonhos. Eu acho que foram essas. Gente, eu tenho um Instagram e um canal do YouTube que tem o mesmo nome, Psicologia Hospitalar na Prática. Levo conhecimentos da psicologia no hospital e levo conhecimentos de parapsicologia. Faço atendimento online. No meu Instagram tem lá contato, que já vai direto para o meu WhatsApp. Se você conhece alguém que está sofrendo, porque está muito assombrado, assustado com o mundo mágico, né? Ou religioso, ou que está com muita neurose, eu também atendo essas pessoas, né? E é isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Foi um prazer estar com Blue, Hugo e os demais colegas. Eu gostaria de agradecer o convite e dizer, né, que vocês estão fazendo a diferença de estarem aqui, fazendo essa formação, principalmente desses temas que são tão diversos. Agradeço a oportunidade e me sigam nas redes sociais. Muito obrigada. Sigam o Neres nas redes sociais também, que é o nosso núcleo de estudos. Pessoal, queria muito agradecer ao Djalma, agradecer Blue, estender o agradecimento também a Francisco, a Alessandro, Iveson que está por aí, Padre Motinha, Elke, Aline, Natasha, Milo, Letícia, Dilney, e todos os Cris, e todos os Aline, todos os demais que participaram conosco desse colóquio. Espero que seja o primeiro de muitos, onde nós estejamos debatendo ciência da religião e em debate, né? Colocando em debate, colocando enquanto fórum, enquanto uma perspectiva plural, e agradecer muito a todos que prestigiaram os nossos palestrantes nesse colóquio e convidá-los para estarem acessando aos nossos próximos eventos pelo Neres, as nossas formações, enfim. Agradecer novamente ao Blue e ao Djalma por hoje, parabéns, agradecer a todos os presentes e, enfim, terminar o nosso colóquio, dando fim ao nosso colóquio, nosso primeiro colóquio em Ciência da Religião em Debate. Obrigado a todos e todas, e a gente declara fim a este evento tão formativo.